Começando agora o exercício 3 da lista 10, ele vai trazer primeiro para a gente uma situação e depois fazer algumas perguntas, né, com as letras A, B, C e D. O que ele traz primeiro, né? Uma bala de canhão lançada para cima na vertical está a uma altura, aí a função de segundo grau da altura, uma altura de tantos metros após tantos segundos. No caso, a função nossa aqui da altura vai ser de h, então h de x vai ser igual a menos 16x ao quadrado mais 80x. Nisso, na primeira pergunta da letra A, ele pede que a gente faça um gráfico da altura em função do tempo. No caso, como a gente ainda não calculou o ponto de início, ponto máximo, quando que a bala vai atingir novamente o chão, a gente consegue pelo menos ter uma ideia básica do gráfico a partir da sua função de segundo grau. Porque a gente sabe que a parábola vai ser uma concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do x ao quadrado é negativo. A gente sabe que o ponto inicial da origem seria 0, 0 por conta do C, da letra que não tem x, na verdade, na função, que no caso ela não vai estar aqui aparente, mas por não estar a gente vai considerar que é zero. Então a gente sabe que ela começa no ponto 0, 0, ela vai ter a concavidade para baixo, tanto por o A é negativo, mas também por ela fazer um lançamento em vertical, então as coisas tendem a subir e depois voltar novamente. E a curva ela vai atingir um ponto máximo e depois ela vai descer até cruzar novamente o eixo X. Então, essa ideia geral a gente tem que ter primeiro para saber como é que o gráfico vai se portar. A partir disso, a gente pode ir pulando para as próximas perguntas, a partir desse esboço. No caso, o que ele está pedindo para a gente agora? Perguntando qual vai ser a altura da bala após 3 segundos. No caso, como aqui está a resolução dessa parte, né? Como ele fala para a gente que ele quer saber qual que é a altura a partir de 3 segundos, os segundos vão ser considerados então o x, tá? Que é a altura pelo tempo. Então, a gente substituindo o 3 dentro da equação, nos valores de x, a gente vai ter então menos 16x ao quadrado é menos 16 vezes 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 3 ao quadrado é 9, então 9 vezes menos 16 é menos 144. E 80 vezes x, que é 80 vezes 3, a gente vai ter 240. Eu tenho 240, devo 144. Eu vou ter então que minha altura em 3 segundos vai ser de 96 metros, ok? A próxima pergunta que ele traz para a gente é: em quais valores de tempo a altura da bala será de 64 metros? Como ele já traz aqui o valor em metros, a gente vai ter que descobrir os segundos que a bala atingiria essa metragem, né? No caso, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que igualar a nossa função a 64, e aí no caso, por 64 vai estar igualado, a gente volta ele para dentro da função, que a gente vai ter uma função com valores completos, né? De menos 16x ao quadrado, mais 80x, menos 64. Aí a gente, para trabalhar e para poder achar os valores de x, que seriam tempo, a gente vai ter que fazer Bhaskara. Mas o que dá para fazer aqui para ajudar? Todos esses valores, 16, 80, 64, estão na tabuada do 16. Então a gente pode simplificar essa função para ficar mais fácil de trabalhar. No caso, vamos dividir tudo isso aqui por menos 16, que aí a gente já deixa o valor positivo, enfim, trabalha mais fácil. No caso, então, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 4, e aí a gente identifica qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C da nossa função. A partir disso, vamos jogar aqui dentro no delta, que a fórmula de delta é b ao quadrado menos 4x vezes A vezes C, e a gente vai ter então b ao quadrado, no caso aqui então dessa função reduzida, vai ser menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes A vezes C vai ser o quê? Menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, 25 menos 16, a gente vai descobrir que o nosso delta vale 9, tá bom? E aí a gente vem para achar o x, que o x nada mais é do que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. No caso, a gente já tem o delta, então vai ser menos b, que é menos 5, então vai ficar menos 5 mais ou menos raiz de 9 sobre 2. E aí, como vai ter o mais e o menos, a gente tem duas possibilidades aqui de tempo. Ou a gente vai ter o tempo que a gente soma, né, a parte de cima, ou a gente subtrai. No caso, se a gente somar, que vai ser a raiz de 9 é 3. Então, a gente soma 5 mais 3 vai dar 8. Divide por 2, dá 4. Ou a gente subtrai. 5 menos 3 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1.
Então, a gente descobre que a altura, quando a bala de canhão atingir 64 metros, ela vai estar em 4 segundos ou vai estar em 1 segundo. No caso, usando o esboço aqui para representar mais fácil visualmente isso, a bala vai estar subindo, 1 segundo 64, ela vai se manter em algum ponto, e depois no quarto segundo ela vai descendo de novo, tá? Mais para frente a gente desenha um gráfico e a gente mostra melhorzinho esses pontos já descritos nele, representados visualmente, né? Seguindo então as perguntas, na letra D, ele pede para qual valor do tempo a bala irá atingir o solo. Então, no caso, por exemplo, o solo é o ponto zero do gráfico, né, do eixo X. Então, o que a gente pode fazer aqui para descobrir? A gente sabe que a bala vai começar no 0, 0, e ele quer saber em que momento ela vai voltar ao 0, 0, em que tempo, né, quantos segundos. A gente pode colocar essa nossa função, deixar em evidência o fator comum, porque como todos os números da equação, pelo menos a equação inicial de h de x, que vai ser menos 16x ao quadrado mais 80x, todos os números aqui da função estão com x, a gente pode evidenciar ele, o x, que é o que aconteceu aqui dentro, ó, a gente evidencia e a gente depois então tira esses valores, né, que seria tecnicamente uma multiplicação. Então, 80x vira 80, menos 16x ao quadrado vai virar menos 16x. O x fica aqui fora, e aí a gente vai descobrir, a gente, né, na verdade, constata que a gente vai ter um produto de dois fatores iguais a zero. No caso, esse x vai estar igualado a zero, ou a gente também pode igualar a zero essa nova função de primeiro grau que a gente conseguiu a partir dessa evidência. No caso, então, a função de primeiro grau seria menos 16x mais 80, e aí, para a gente poder descobrir o valor de x, vamos vamos, na verdade, isolar o x, né, para a gente descobrir o seu valor. Então, esse mais 80 vai passar para lá, então vai ficar menos 16x é igual a menos 80, e aí a gente divide o menos 80 por menos 16, que aí a gente vai descobrir, então, que de forma direta o x já seria zero, e depois, isolando o x nesse segundo fator, a gente vai descobrir que o x, a bala, ela vai chegar no chão no tempo de 5 segundos. Tá? Então, a gente começa a já ter mais informações do gráfico para depois a gente montar ele. Aí agora, partindo para letra E, ele vai estar pedindo para a gente trazer a altura máxima que esse canhão, essa bala de canhão vai chegar. Quando ele fala altura máxima, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo um gráfico de função de segundo grau. Então, a gente tem a fórmula do seu vértice, tá? E aí as fórmulas do vértice são tanto para o x quanto para o y. Qual que é a diferença das duas, né? Do menos b sobre 2a ou do menos delta sobre 4a? Vai ser a mesma coisa que eu comentei no exercício 2 anteriormente, tá? Enquanto a altura máxima você vai achar nos dois, se você fizesse tanto no x do vértice quanto no y do vértice, a pergunta do E, na verdade, ele fala quanto tempo ela vai chegar na altura máxima e qual seria essa altura. Para a gente falar de tempo, mesma coisa do exercício 2, quando a gente falava de quantidade e depois valor de custo. Aqui a gente trabalha, em vez de quantidade, a gente trabalha em tempo, e em vez de valor, a gente trabalha em altura. Quando você usa o x do vértice, a gente vai descobrir o tempo primeiro e depois a gente vai descobrir a altura. Se vocês usassem o y do vértice direto, vocês só iam ter a altura, tá bom? Então, nesse contexto, a gente, então, utilizando a fórmula do x do vértice, a gente primeiro lembra, então, que a função de segundo grau original é menos 16x mais 80x, e aí a gente descobre o a, b e c, e aí aplica dentro da fórmula. Menos b vai ser o quê? O b é 80, então vai ser menos 80 vezes 2 vezes a. O a é menos 16, 2 vezes 16. E aí, no caso, então, vai ficar menos 80 sobre menos 32. Que então a gente tem a resposta de que a altura do ponto máximo que ele vai atingir seria no tempo de 2 segundos e meio, né? 2,50. E aí, a partir disso que a gente tem o tempo, né, os segundos, a gente aplica o segundo na fórmula da altura, que no caso, então, nosso x está valendo 2,5, e a gente calcula, então, qual que vai ser a altura máxima. A gente tem, então, que h valendo 2,5 seria menos 16 vezes 2,5 ao quadrado, mais 80 vezes 2,5.
2,5 ao quadrado seria 6,25, tá? E aí, menos 16 vezes 6,25 daria menos 100. E aí, o 80 vezes 2,5 seria 200. Então, tenho 200, devo 100. A altura máxima são 100 metros. Quando eu atingir 100 metros, eu vou estar em 2 segundos e meio. E aí, eu desenhei já aqui o gráfico, então, a gente pegando as outras informações dos exercícios anteriores, né? Que ele perguntava 64 metros, em que momento vai estar no chão, a gente consegue, então, colocar no momento 0 e no momento 5, o canhão vai estar a bola no chão, então a gente já tem o ponto de início, o ponto de finalização desse vértice. E aí aqui, em 1 segundo, a gente sabe que ela vai estar em próximo ali de 75, na verdade vai ser 64 metros, né? Nos 64 metros, na verdade, no segundo 1 e no segundo 4, tá? A gente descobriu que 2,5 então vai ser 100, e em 3 segundos ele tinha trazido pra gente que ia ser 96 metros, né? Teve um exercício aqui que a gente, a altura de 3 segundos, a gente já descobriu diretamente, tá? Tá vendo aí? Tá enquadrado nessa parte aqui, beleza? Então, é esse, o esboço que a gente fez no exercício A, ele pode ser melhorado e vai ficar mais ou menos assim, beleza? Esses são, então, os gabaritos do exercício 3 da lista 10.